Olá pessoal, eu sou o professor Rocha e estou aqui mais uma semana contribuindo com mais alguns pontinhos para a sua prova de redação e de ciências humanas do Enem. Hoje nós vamos falar aqui da específica da professora Jéssica e, logicamente, do canal Mais Gel. Nós vamos falar dos desafios da inclusão de pessoas com deficiência, acessibilidade, educação e mercado de trabalho. Pois é, nós temos um grande desafio e está faltando um tema de redação do Enem, ou você vai encontrar esse tema em muitas outras universidades públicas, que é o nosso objetivo aqui da maioria do nosso trabalho para vocês. Então, quais são os desafios para a inclusão dessas pessoas? Nós já falamos um pouco desse tema quando fomos falar de acessibilidade. Né? Tem a questão da infraestrutura, da sociedade. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito desse assunto é o capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo é um preconceito. É um termo, capacitismo, é um termo que descreve a discriminação e o preconceito direcionados às pessoas portadoras de deficiência. É um preconceito, o capacitismo pode se manifestar de diversas maneiras. Ele pode se manifestar disfarçadamente de excesso de carinho, onde as pessoas tratam pessoas com deficiência carinhosas demais e ali atestando que elas não evoluam a sua capacidade, tentando privá-las de todas as dores do mundo e tentando tratá-las muitas vezes como criança, como incapaz. É capacitismo. Capacitismo é quando você duvida da capacidade de uma pessoa por ela ser portador de alguma deficiência física, mental, qualquer que seja, é capacitismo. Então, o capacitismo, ele não é apenas uma barreira estrutural. Ele acaba se formando numa barreira que impede a evolução das pessoas portadoras de deficiência. A definição, que é a discriminação, é o preconceito sistêmico direcionado a pessoas com deficiência, é uma definição apenas. Mas por trás dessa definição, a gente tem muitos problemas estruturais, infraestruturais, falta de políticas públicas, educacionais, preconceitos. Né? Então, esse capacitismo ele gera um estigma. E qual que é o estigma? Por exemplo, é a crença infundada de que a pessoa com deficiência ela é incapaz ou ela precisa de assistencialismo, ela precisa de uma ajuda constante, ela não consegue fazer nada sozinha, por menor que seja a deficiência física que essas pessoas possuem. Né? Elas são vítimas de capacitismo. E o capacitismo se torna uma coisa institucional porque é estrutural, é cultural, é passado de pai para filho. Né? Capacitismo também gera um impacto, e o impacto que é o alicerce de todas as outras barreiras físicas, como nós falamos em mobilidade urbana. Né? Físicas, não só físicas, físicas, educacionais, relacionadas à mão de obra, ao trabalho, né? Relacionadas a relacionamentos. Né? Você seria capaz de se relacionar com uma pessoa, de namorar uma pessoa, de casar com uma pessoa que está fora dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade? A maioria das pessoas não, hein? Se você acha que sim, parabéns para você, mas a maioria das pessoas não. Elas querem um modelo da sociedade imposta pela cultura ocidental capitalista. Por isso essa correria, essa corrida a padrões físicos e éticos, né? Padrões para pessoas que são criadas não sei lá por quem, por algoritmos, na realidade é essa aí. Então, nós temos aí o capacitismo, é uma das bases para falar sobre as barreiras que essas pessoas com deficiência enfrentam. Nós temos aqui alguns dados para falar desse capacitismo. E os dados é esse. É uma matemática da desigualdade. 68,8% das crianças, aliás, das pessoas, 68,8% das pessoas em áreas urbanas residem em vias sem rampas. Lembra da aula sobre mobilidade urbana? Então, a dificuldade de mobilidade também é uma das barreiras impostas à pessoa com deficiência no Brasil. 63,1% das pessoas com deficiência com mais de 25 anos não têm o ensino fundamental, não têm o nono ano completo. O que barra essas pessoas? Inclusive, infraestrutura da sua escola. Sua escola tem infraestrutura para receber colegas cadeirantes, por exemplo? Né? Então, inclusive essa infraestrutura, tem escola que rejeita essa infraestrutura. Eu sei que de laudo a sua sala está cheia com problemas psicológicos, psíquicos, mentais, mas e problemas relacionados a outros tipos de deficiência. Né? Então, 28,3% das pessoas com deficiência participam do mercado de trabalho. Mais de 70% das pessoas com deficiência não praticam, não participam do mercado de trabalho. Sobrevivem sustentadas por outras ou sobrevivem sustentadas de programas assistencialistas, dependendo de renda
vinda do Estado ou outras fontes, né? Então nós temos 66,3% das pessoas sem deficiência ocupam o mercado de trabalho. Então aí está uma conta muito desigual. Não está uma conta nem próximo do que deveria ser. Então, aí nós temos esses dados que você pode citar no seu texto. A cidade é a tela onde o acesso para. Novamente, retomando aquela nossa aula de mobilidade urbana, né? Nós temos as barreiras físicas dentro do espaço urbano, como a locomoção, né? Calçadas sem rampas, ausência de pisos táteis, né? Pessoas que estacionam em cima da calçada, obstruem calçadas, carros que estacionam na frente das rampas. Então, tudo isso aí são barreiras que a gente encontra na cidade, além da falta de rampas. O transporte público, alguns, poucos deles, não são todos que circulam, poucos deles têm elevadores. Demoram muito a passar um com elevador, e a maioria que tem elevador estão com os elevadores quebrados para elevar a pessoa para dentro do transporte, estão com elevadores quebrados, sem contar aqueles transportes públicos que têm um horário específico, que acreditam que para embarcar uma pessoa com deficiência gastam muito tempo, passam direto, não param no ponto quando vem cadeirante. Então, é uma questão até cultural. Nós temos uma questão também de infraestrutura. A maioria dos locais das cidades são locais sem adaptação arquitetônica básica. Sobretudo, muitas das cidades históricas, que permanecem ali com os seus sítios históricos tombados pelo patrimônio histórico-cultural, mas não existem impedindo até que as pessoas com deficiência tenham acesso a esse patrimônio histórico, né? Então, nós temos a questão da primeira barreira, é a barreira física, é a barreira estrutural. A segunda barreira pode ser a barreira digital, pode ser o espaço virtual. Uma outra barreira que quase ninguém vai citar na redação, mas você pode citar. O espaço virtual. Na navegação pela internet aí, são poucos os sites e aplicativos que integram as diretrizes de acessibilidade, ou seja, as regras de acessibilidade que a Constituição brasileira prevê. Linguagem em Libras, quase nenhum tem. Legendas, quase nenhum tem. Né? Então, Libras, legendas, outras linguagens, acessibilidade de maneira geral, torna muito difícil para a pessoa com deficiência. Né? A comunicação, a ausência de autodescrição, leitura da tela de computador, da tela de cinema, da tela de TV. Né? Então, nós temos aí, se bem algumas TVs mais modernas têm essa autodescrição, mas não são em todos os programas também não. Né? Então, nós temos aqui, isso leva a um isolamento, isso leva a uma exclusão, né, das pessoas com deficiência física até a estudar em casa, pois não tem condição. Como é que ela vai assistir uma aula online se não tem o tradutor, se não tem a legenda, se não tem a Libras? Né, pessoal? Então, muita coisa tem que ser transformada na nossa sociedade. Então, barreira digital também exclui as pessoas com deficiência da educação e exclui as pessoas com deficiência do mundo digital, do trabalho digital e dos serviços essenciais. Ou seja, excluir é falta de cidadania. Né? Então, nós temos isso aí. Nós temos um preconceito que não deixa marcas físicas, mas esse preconceito gera profundas, mais profundas marcas na questão da saúde mental das pessoas. Né? Como, por exemplo, as barreiras relacionadas à atitude. A atitude discriminatória da sociedade, que é o capacitismo, que impõe mais limites do que a própria deficiência, ao acreditar que a pessoa com a deficiência, mesmo que seja leve, ela seja incapaz. Eu já ouvi na sala de aula, eu já ouvi na sala dos professores, eu já tive perguntas de coordenação numa entrevista de emprego. Como é que eu faço para dar aula faltando um dedo? Vocês estão vendo aqui esse pequeno detalhe aqui da minha mão direita? Como eu faço para dar aula faltando um dedo? Oi? Como assim? Ah, você escreve normalmente? Você digita normalmente? Então, nós temos umas barreiras de atitudes culturais muito grandes, que gera grandes problemas físicos e mentais, principalmente para as pessoas com deficiência. O indivíduo é as suas limitações, ocultando suas habilidades. Então, a gente passa a determinar uma pessoa pelas suas limitações e não pela sua capacidade, pela sua habilidade. Né? E isso dificulta o convívio em sociedade, aumenta o preconceito, dificulta a aquisição de mão de obra. Né? O desafio, então, das deficiências invisíveis é muito grande, como as deficiências psicomentais, como, por exemplo, o autismo, o TDAH,
vocês estão convivendo frequentemente com TDAH, talvez até vocês tenham um laudo sobre isso, ou colegas na sua escola tenham laudo sobre isso, né? Então, tem esse desafio aí das deficiências invisíveis, de serem adaptadas para essas pessoas. Né? Então, isso ainda não é reconhecido. E como consequência, a gente vai ter aí uma invalidação muito grande das necessidades de exclusão e vamos ter muitos conflitos. Então, como por exemplo, constrangimentos em filas preferenciais. Né? Fila preferencial, quem tem um problema desses, entre aspas, invisíveis, tem dificuldade. Até em lugares oficiais, com portadores de crachá, que tem um crachá de identificação. As pessoas são instruídas a não aceitarem os direitos dos portadores desses crachás. Então, tem muita coisa que a gente tem que dizer que são barreiras relacionadas a isso. Né? E vamos desvendar algumas dessas barreiras. Né? Como a educação, por exemplo. A educação ela visa garantir o acesso e não garantir o aprendizado. Só ela garante o acesso, não garante o aprendizado. A lei brasileira, para você que gosta de citar lei no seu texto como repertório sociocultural, nós temos uma lei brasileira de inclusão que garante o acesso, mas a realidade ela cobra o preço da falta de estrutura. Então você não vai fazer seu texto falando de criar lei e tal, porque a lei já existe. Né? A lei está na Constituição, a lei de inclusão. O apoio institucional é precário. De qualquer uma das instituições, no âmbito do Estado, no âmbito privado, no âmbito público. As famílias têm que recorrer à justiça para conseguir monitores com adaptações ou atendimento educacional especializado nas escolas, até mesmo nas escolas privadas. Algumas tentam, por lei não podem, tentam negar, alegando que não tem infraestrutura. Então, se não tem infraestrutura, não abre escola. Porque a escola ela deve ter uma infraestrutura. Escola é lugar de acolhimento. É isso. Né? Temos também a questão da educação, da adaptação curricular. Nós temos uma extrema dificuldade de adequar material para as necessidades intelectuais. Olha na sua sala. Você ou aquele colega que tem laudo tem o mesmo tipo de aula. Só muda em algumas vezes algumas questões da prova. É uma prova preparada de forma diferente, mas essa mensagem. Então, nós estamos preparando as pessoas não para ter conhecimento, estamos preparando as pessoas para terem diplomas. Né? Então, na verdade, é isso. Né? Então, nós temos uma extrema dificuldade em qualquer materiais para necessidades intelectuais, sensoriais ou físicas. A aula é a mesma, a matéria é a mesma, a didática é a mesma, porque nós temos aí também, não temos professores, eu vou tocar na ferida, professores qualificados para trabalhar com esse público. Então, nós temos uma extrema dificuldade em adequar materiais para esse tipo de necessidade. E o resultado disso é o quê? É a evasão escolar. Evasão escolar pela falta de aprendizado, evasão escolar pela falta de material, evasão escolar pelo despreparo do professor e evasão escolar pelo bullying, pelo preconceito que as pessoas sofrem. Então, por isso, nós temos uma falta de suporte técnico-pedagógico que gera uma desmotivação muito grande, impactando diretamente o futuro profissional. Dificilmente é difícil você ver uma pessoa cadeirante que foi cadeirante, por exemplo, desde criança e está no curso superior. Tem que ter muito apoio da família, porque política pública não tem. Ou se tem, não é praticada. Né? Então, a gente tem que ver esse aspecto. Você pode levantar essa problemática no seu texto aí. Nós temos 468 anos, é o que o IBGE afirma, que levará, é um tempo em média de 468 anos, o tempo estimado, que levará no ritmo de evolução atual para a gente dar todos os direitos às pessoas com deficiência que elas têm. Ou seja, cara, quase 500 anos. Né? Então, 468 anos é o tempo que levaríamos no ritmo atual para formar todos os professores de educação básica para atender os alunos com deficiência. Então, as escolas, mesmo com o processo de inclusão, é lindo, é maravilhoso no papel. As escolas não têm preparo para a inclusão. Não tem. Se tem alguma que fala que é preparada para a inclusão, ela está mentindo. Né? Então, nós temos a visão, para isso, nós temos a visão do odiado Paulo Freire por parcela da população brasileira, né? Que é a pedagogia da autonomia. Paulo Freire diz o seguinte na sua visão: a verdadeira educação acolhe a todos e promove a autonomia. A inclusão existe intencionalidade pedagógica. Não basta a presença física, é necessária a adaptação do currículo e a capacitação do olhar do docente. Você acha que tem isso? Que adaptação do currículo tem na sua sala de aula, pessoal? Para pessoas com deficiência?
Que infraestrutura tem? O máximo a sua escola tem uma rampa. Na maioria delas não tem nenhum banheiro preparado para pessoa com deficiência. Não tem nenhum bebedouro. O bebedouro tem um limite de altura que a pessoa com deficiência, um cadeirante não aceita, não consegue atingir. Né? Então, levaria em média, no ritmo de adaptação que nós estamos agora, 468 anos. Nós temos já leis, como eu falei agora mesmo, que é a Lei de Cotas de 8.213 do ano de 91. A lei no papel existe. Qual que é o dilema? O dilema é o cumprimento dessa lei. No papel ela é maravilhosa, mas o dilema é com relação à exclusão. A lei, apesar de existir, não existe a inclusão. E essa lei ela exige que as empresas com mais de 100 funcionários devem destinar 2 a 5% de vagas para beneficiários reabilitados ou PCD. De 2 a 5%. De 100 funcionários, toda empresa é obrigada a contratar 2 com deficiência. Isso acontece? Não, pesquisa aí, para ver se isso acontece. Não está acreditando nos meus dados do IBGE? Pesquisa aí. Né? Então, a lei diz uma coisa, mas o que na realidade existe? O que o mercado entrega? Olha aí, a inclusão precária, cumprimento puramente formal para evitar multas. Então, o mercado, muitas empresas empregam como mera formalidade, para evitar multas. Nós temos a falta de adaptação, sua adequação de processos seletivos ou do ambiente físico. Então, também tem da falta de adaptação. Além de ter vencido todas essas barreiras para estar num currículo idêntico a quem não tem problema com deficiência para ser contratado pelas empresas, muitas vezes os salários são menores. Né? Mais uma vez, a gente volta lá naquele primeiro slide, que é o slide de capacitismo que nós falamos aqui. Isso gera uma estagnação. Os colaboradores são confinados a funções operacionais básicas. As empresas contratam eles, mas contratam eles para aqueles serviços básicos, para aqueles salários mínimos, apenas para fugir das multas. A maior parte delas é assim, mesmo estando com um excelente currículo. Nós temos uma estagnação operacional muito grande e, geralmente, essas pessoas, mesmo com um currículo perfeito, é difícil elas prosseguirem dentro da carreira para a qual foram qualificadas. E lembrando, você viu os dados anteriores? A quantidade mínima de pessoas com deficiência com curso superior. A maioria das pessoas que têm deficiência com curso superior são aquelas que adquiriram a deficiência depois de terem curso superior. Então, nós temos isso aí. Nós temos um teto de vidro. Nós temos uma barreira invisível que impede o crescimento profissional. Governantes muito no blá blá blá. Políticas públicas no papel existem, mas não são cumpridas. 56% das pessoas com deficiência já empregadas relatam enfrentar barreiras de acessibilidade dentro do próprio trabalho. Então, as empresas com mais de 100 são obrigadas a contratar pessoas com deficiências que não transformam a sua infraestrutura. Essas pessoas sofrem com salários baixos, com trabalhos mínimos que eu digo assim, de poucas complexidades, servir uma água, servir um café, fazer alguma coisa nisso aí, né, mais ou menos assim, e salários baixos e falta de acessibilidade. Olha o outro dado aí alarmante também. Mais de 80 pessoas com deficiência não ocupam cargos de liderança. O que é isso? Qual é o nome disso? Capacitismo. Capacitismo. Mesmo sendo competente para ocupar o cargo, elas não o ocupam por causa da sua deficiência. E por que isso acontece, pessoal? De uma forma simples, é fácil analisar. Isso acontece por causa da deixa eu ler aqui. Subestimativa da sua capacidade. Ou seja, é o capacitismo corporativo. A gente chama isso de capacitismo corporativo. A mesma coisa, quase parecido com o capacitismo, nós sofremos com o etarismo. Eu sofro com etarismo e você sofre com etarismo reverso. Eu sou velho demais para o mercado de trabalho em alguns lugares. Quando eu estou na sala dos professores, as piadinhas dos colegas giram todas em torno da minha idade. Todas. Todas. Já comecei até a grilar e mostrar meu descontentamento, mesmo com colegas mais próximos. Todas as piadinhas, quando eu estou presente, giram em torno da minha idade. Quer dizer, a minha idade é mais importante do que a minha competência? E vocês? Eu já estou na fase que tem idade demais para o mercado de trabalho. E vocês estão na fase que tem idade de menos. Vocês não são ouvidos por ninguém. É etarismo. A mesma coisa é o capacitismo. Então isso acontece por essa subestimativa, por causa do capacitismo corporativo, por causa da falta de uma cultura organizacional inclusiva e a herança de exclusão da educação prévia. Nós não temos uma educação. Se você for fazer uma pesquisa das famílias,
de pessoas com deficiência, a maioria das famílias escondem por vergonha as pessoas com deficiência. Como se isso fosse motivo de vergonha. Nós estamos no pensamento da Idade Média. Houve grande evolução tecnológica, mas foi só isso. Né? Então, aí nós temos esse capacitivo, que pode se expressar dentro da empresa que você trabalha, dentro do seu círculo de amigos, dentro da área de lazer, dentro das conversas, bate-papo. Você ouve os conselhos da sua avó? Geralmente entra no ouvido e sai no outro e fala: não, ela já está velhinha. O conselho dela não entende nada, não. Não é capacitismo, mas é etarismo, que os dois estão ali, ó, lado a lado. Né? Nós temos aí nessa Constituição uma força da lei, e é o dever da sociedade. A Constituição Federal de 1988, ela consolida a acessibilidade como um direito humano fundamental. É linda, é maravilhosa no papel. Essa Constituição tem uma lei brasileira de inclusão, né, que é de 2015 para cá, 13.146, que ela traz um marco legal e moderno e exige a renovação de barreiras e tipifica a discriminação como crime. A discriminação do capacitismo é crime, como recentemente foi reconhecido como crime o feminicídio, como recentemente foi reconhecido como crime o racismo, como reconhecido como crime o capacitismo. Então, o capacitismo é crime, hediondo, inafiançável. E nós temos aí uma identificação estratégica. Nós temos ferramentas que analisam o aspecto autista e facilitam o acesso prioritário e dão visibilidade às necessidades. Gente, os maiores, e repito, os maiores gênios da nossa história eram autistas. Então, não tinha um distúrbio que os tornaram tão gênios como foram. Que diga Einstein, né? Einstein foi diagnosticado como autista. Na escola, o professor chegou a falar que ele não ia aprender nada, que não ia ser nada. E olha aí. Então, a lei brasileira é uma coisa, ela já existe no papel. Né? E quais são as políticas públicas que existem aí que você pode citar? Tem o Plano Novo Viver, que é uma política pública recente, de 3 anos atrás. É uma articulação da sociedade forçada em tirar os direitos do papel. Lembra que eu disse? Os direitos das pessoas com deficiência no Brasil estão só no papel. Então nós temos o Plano Novo Viver Sem Limites. Né? Esse plano fala de educação, a expansão acelerada do atendimento educacional especializado. Esse Novo Viver fala da empregabilidade, fiscalização inteligente de cotas e fomento à qualificação, ou seja, emprego adaptado, que as empresas são obrigadas a ter isso. E tem a questão da infraestrutura, eliminação de barreiras arquitetônicas. Quantos professores com deficiência você tem? Na sua sala tem aquele tablado? O professor que tem que subir no tablado para poder dar aula? Tem? Tem uma rampinha? Algum professor cadeirante? O tablado da sua sala cabe uma cadeira de rodas? Para o professor se movimentar de um lado para o outro? Então são coisas que você pode se perguntar. A sua casa, se você vai receber a visita de uma pessoa, um cadeirante, a distância entre os móveis é suficiente? Existem as barreiras, ou a sua casa também é uma barreira? Né? Então, qual que é o grande desafio do Plano Novo Viver Sem Limites? O grande desafio é isso, é a falta de fiscalização rigorosa, que ainda compromete a eficácia das leis, das políticas públicas. No começo da aula eu disse, políticas públicas nós temos. O que não temos é garantia de acesso a elas. Não existe essa acessibilidade. Assim, e como repertório sociocultural? O que você pode citar? Você pode citar o cinema, né? Como, por exemplo, O Som do Silêncio, um filme muito bom de 2019, concorreu ao Oscar. É o luto da surdez repentina e eventual adaptação identitária à comunidade surda. Quando alguém perde, após adulto, perde a audição e se vê numa dificuldade do cotidiano e a dificuldade de adaptar. Esse é O Som do Silêncio. Tem outro filme, que é de 2014, que diz Eu Quero Voltar Sozinho. É uma busca pela autonomia. Uma pessoa com deficiência busca ser autônomo. Sexualidade, independência na adolescência de um jovem cego. Quantas pessoas com deficiência você conhece que moram sozinhas, que são autônomas? E outro, menções honrosas, intocáveis. Fala de um tetraplégico, né? E a questão da dignidade, como Estrelas na Terra e Neurodivergência. Ela abrange várias situações dentro de um filme só.
Então, além de repertório sociocultural, é uma boa dica para você assistir filme no final de semana, né? E como construir proposta de intervenção? Como construir a inclusão numa matriz estratégica? Na esfera corporativa, o desafio é a alta rotatividade e o isolamento. Qual que seria a solução? Emprego apoiado, mentoria interna, adaptação do posto de treinamento para da gestão, transformar o ambiente em adaptado. No âmbito educacional, nós temos materiais genéricos e evasão. Então, criar políticas públicas que reduzam a invasão. Evasão, perdão, não invasão. A evasão. Né? Ajustes multidisciplinares, tecnologia assistiva e intérpretes ativos. Neste caso, nós temos aí, busca no Google, dá um Google aí e busca, um professor que espancou um aluno dentro de sala de aula porque ele estava usando o celular. Mas ele era autorizado a usar celular. Ele era autorizado a usar celular porque ele era, não com deficiência, mas era uma pessoa que tinha uma doença, diabética, tinha que estar constantemente monitorando a sua glicemia. Então, nós temos o despreparo dos professores. Além disso tudo, tem o despreparo de professores. A sua sala, ou talvez você seja alguém que tem um laudo por uma situação qualquer. Não estou questionando esse laudo, ao contrário, eu estou questionando a escola que aceitou a sua matrícula, muitas vezes que recebe a sua mensalidade, mas não investe na mão de obra, não investe na qualificação de professores. Nós temos aí, numa esfera pública, calçadas e transportes hostis, que é a falta de infraestrutura. E isso limita aquilo que eu falei para vocês. Isso limita a mobilidade urbana da pessoa com deficiência. Então, a solução para isso seria aumentar a fiscalização e, no mínimo, fazer cumprir as leis. No mínimo, fazer cumprir a Constituição. Mas nem isso acontece no Brasil. Então, para a gente entender, e se você quiser colocar propostas de intervenção que parta de você, nós temos que mudar as nossas atitudes e mudar para ontem, mudar imediatamente. E qual que a gente pode começar a eliminar? Eliminar o capacitismo da nossa cabeça, do nosso vocabulário, das nossas atitudes e do excesso de assistencialismo que nós temos. Outro ano, melhor dizendo, eu coloquei um aluno cadeirante para fora de sala. E uma das coordenadoras não queria. Não queria, por quê? Porque ele estava conversando com um colega, não parava de conversar. Eu querendo dar aula, pups, ó, vaza daqui, os dois. Fala para a coordenação. E a coordenação insistiu em trazer de volta. Eu falei, não aceito. E sabe o que aconteceu? Não, ao contrário do que vocês estão pensando, não fui demitido. Ao contrário. No outro dia apareceu o pai e a mãe me elogiando por ter tratado o filho como igual. Não me elogiando por ter colocado ele fora de sala, me elogiando por ter tratado o filho como igual. Entendeu? Então, você vê o quanto isso afeta. Uma coisa simples feita por uma pessoa, o quanto mudou a visão, tanto de toda uma sala de aula quanto de toda uma escola. Né? Então, outra coisa que você pode fazer, exigir que o espaço que você convive tenha acessibilidade digital e acessibilidade física. Esse espaço tem que ter essa acessibilidade. Por lei, é obrigatório. Ah, mas eu estudo numa escola pequena. Foda-se. Para que abriu a escola? A escola tem que receber, tem que ser uma região de inclusão. Prédio público tem que ter inclusão. Quantos e quantos prédios públicos existem na sua cidade? Quantos tem inclusão? Brasília, que foi projetado nos anos 50, quase não tem inclusão naqueles prédios tombados pelo patrimônio histórico. Terceira coisa que a gente pode. Terceira mudança que a gente tem que fazer para ontem. Capacitar as pessoas. Capacitar a equipe, professores, médicos, pessoas que trabalham com o público, capacitar equipes para um atendimento humanizado às pessoas com deficiência. Focar nas habilidades e não na deficiência das pessoas, e não na fragilidade que você acredita que elas têm. Porque fragilidade ali não tem, não. Para conviver com a situação que elas convivem, numa sociedade cheia de preconceitos, cheia de regras e cheia de padrão, tem que ser forte pra caramba, né? Não tem nenhum fraquinho ali, não, viu? Muito mais forte do que eu ou você. Pensem nisso. Então, focar na capacidade da pessoa e não na deficiência. Quarta coisa que a gente pode fazer: ouvir. Ouvir ativamente as pessoas com deficiência antes de desenhar qualquer política ou produto. As pessoas com deficiência têm que participar das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm que participar dos produtos que são colocados no mercado. Elas têm que participar da produção desses produtos. Elas que têm que ter avaliação.
E isso gera uma frase que é nada sobre nós, sem nós. Nada que você possa fazer para uma pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência estar lá para aprovar, para decidir se é realmente a coisa que ela precisa. Entendeu? Então, parar de colocar o carro na frente dos bois. Você achar que ela precisa de alguma coisa e ela está numa outra situação aí. Então, nesse contexto, pessoal, nós temos que entender o seguinte: a inclusão não é um favor, é direito humano, é direito constitucional. A inclusão, políticas inclusivas, não é favor, não é porque prefeito, governador, presidente, deputado é bonzinho e pensou. É dever dele a inclusão. É dever meu, é dever seu. Sua calçada pública, ela está preparado para pessoas com deficiência? Sim, visual e física ou não? Diz aí nos comentários depois aí pra gente, né? Então, a inclusão não é um favor, a inclusão é uma responsabilidade. A inclusão é uma obrigação legal e é o único caminho para construir uma sociedade de fato inovadora e humana. Pare de pensar que inclusão é favor. Inclusão é constitucional. Adequar os espaços físicos é o mínimo. A verdadeira transformação ocorre quando eliminarmos as barreiras atitudinais. Ou seja, a verdadeira inclusão ocorre quando eliminarmos os nossos preconceitos, que fomos criados numa estrutura sócio-patriarcal para desenvolver preconceitos contra pessoas com deficiência física, acreditando que elas são incapazes, porque elas estão fora do padrão. Beleza, pessoal? Então, eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês, para mim foi maravilhosa, que tenha trazido alguns repertórios socioculturais, algumas ideias de texto, e aí, na próxima semana, a gente volta com outro big tema, com outra big aula. Valeu? Vamos todos fazerem as redações semanais, vamos todos correr atrás dos 1000 pontos em redação e atrás daquela pontuação lá no topo de ciências humanas. É o primeiro dia. Se você tira uma pontuação lá no topo no primeiro dia, você vai muito inspirado para o segundo dia do Enem. Professor Rocha, deixando vocês aqui, mas com o sentimento de que breve voltaremos a nos encontrar. Até mais, pessoal.